Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou tentar falar sobre alguns temas assim, né? Tá certo? Então, olha, o primeiro que eu quero começar conversando assim é a respeito da alimentação nossa, né? Do dia a dia assim, né? Então, veja bem, isso aí obviamente está condicionado ao seu poder aquisitivo, né? O dinheiro que a pessoa dispõe assim, né? O dinheiro que a pessoa dispõe, né? Para poder se alimentar bem durante o mês, assim, né? Então eu sempre enfatizo o seguinte, que a pessoa deve procurar se sentir bem, né? Isso de modo geral, assim, reunir aquelas condições que façam com que a pessoa possa viver bem, assim, né? Todos os dias, assim, né? O que é muito difícil, mas a pessoa deve procurar reunir as melhores condições possíveis, né? Então, olha, comer bem, assim, ou comer as coisas que a pessoa gosta, assim, né, é extremamente importante, tá certo? Então, veja bem, o dia a dia impede da gente comer uma comida vegetariana, por exemplo, macrobiótica, que é a ênfase de muita gente espiritualista, assim, né, que lida com coisas dessa natureza, assim, né, coisas espirituais, enfatizar essa situação, né, da pessoa não comer carne, né, tá certo? Mas é muito difícil assim a pessoa ter um regime alimentar dessa natureza, de excluir a carne do nosso dia a dia. Tem outros assim que são até mais radicais, assim, que nem comer ovos, porque esses ovos os animais assim são obrigados a trabalhar à força, assim, né? Então aquilo termina impregnando uma energia negativa. Mas é muito difícil a gente poder manter uma dieta alimentar assim no nosso dia a dia, assim tão perfeito assim. Seria o ideal, né? Mas é praticamente muito difícil. Poucas pessoas têm o poder aquisitivo e reúnem essas condições, assim, porque a gente vive com muito corre-corre, muito difícil assim, né? Com muitas preocupações no dia a dia, né? Seria o ideal, né? Ter esse tipo de alimentação, assim, excluir a carne, ter uma comida assim com as energias de melhor qualidade, assim, mas é difícil reunir essas condições que permitam a gente colocar isso na rotina de vida da gente, né? É muito difícil. Seria o ideal, que nem eu disse, né? Então, olha, não tendo essa condição assim financeira, assim, de comer uma comida assim, você poder ter uma comida vegetariana, macrobiótica, ou até mais radical ainda, assim, mais com energia melhor ainda, né? Você deve fazer o quê? Procurar dentro das suas condições pessoais, assim, financeiras, do seu dia a dia, da sua rotina, comer aquilo que faça você se sentir bem, mesmo comendo carne, ou comendo seu Danone, ou frutas, enfim, pelo menos é isso que eu faço no meu dia a dia, né? Tá certo? Felizmente a minha condição financeira do momento me permite isso, né? Eu sempre gostei de me alimentar bem, né? Tá certo? Então você deve procurar se sentir bem na medida do possível, assim, né? Tá certo? Que nem eu falei assim, não é possível assim trabalhar as energias da alimentação, comer aqueles legumes da terra, assim, né? Raízes da terra, assim, ter uma comida toda assim própria, né? Trabalhar em cima de energia é muito difícil. Poucas pessoas se reúnem essas condições de trabalhar com isso, né? A trabalhar a sua dieta alimentar nesse sentido, né? Tá certo? Mas você tendo condições financeiras, às vezes a pessoa não tem essa condição, né? Tá certo? Financeira, né? Eu já atravessei fases assim, que eu não tinha essa condição de me alimentar bem. Hoje eu tenho condições, né? Felizmente, né? Pelo menos no momento, né? Então, veja bem, quando você está comendo assim, ó, já que você tem condições de comer pelo menos o essencial, aquilo que te dá prazer, assim, que faz você se sentir bem, quando você está comendo assim, a pessoa não deve ter pressa, ficar comendo afobado. Tem gente que come afobado. Às vezes a pessoa come e não percebeu que engoliu. A pessoa acorda depois que se alimentou. Então isso daí é um aspecto negativo. A pessoa fica comendo com pressa, preocupado, ou nervoso, ou com raiva dos outros, assim, com bronca, comendo, ai, eu vou matar aquele filho da mãe, né? Tá certo? Assim, comendo, se alimentando com esse tipo de pensamento. Então o ideal é a pessoa comer com calma, assim, né? Sentir o alimento ser ingerido, ó, porque é a sua mente que está trabalhando no seu corpo. Esse é o ideal, tá certo? Tá certo? Você se alimentar mais tranquilo, sentir, ver o que você está comendo, porque às vezes a pessoa está comendo e não está nem vendo o que está comendo, de tão preocupado com as coisas, com raiva, com pressa. Então o ideal é a pessoa sentar na mesa, pode ser o café da manhã, ou comer uma fruta, tomar um refrigerante, mas a pessoa comer aquilo com calma. Olhar o que a pessoa está comendo, né? Sentir aquele alimento ser ingerido, né? Fazer aquilo ali com calma. Que ali você está trabalhando a sua mente, as suas energias, né? Agora, é diferente da pessoa estar ali com pressa, comendo, ou com bronca, ou com raiva dos outros ali,
Você está entendendo? Com preocupações, nossa, e agora? Tal. Entende? Não, a pessoa, o certo mesmo, a pessoa tem que ter tranquilidade na hora da sua alimentação, né? Então veja bem, na hora que você está se alimentando, é o momento assim que os obsessores ou aqueles seus inimigos invisíveis, isso é o momento predileto para você ser atacado. Porque isso acontece, sempre aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes e possivelmente irá acontecer muitas vezes. De eu estar comendo e abandonar a comida para vomitar. Então são coisas que a gente tem que citar, assim, porque, veja, eu estou aqui falando com vocês, mas existe uma plateia invisível enorme. Então veja, às vezes aqui eu estou comendo assim, aqui está vindo aquele bombardeio em cima, assim, eu estou sendo atacado extrafisicamente. Tá certo? Porque aquilo ali é um momento predileto para os inimigos ocultos, assim, esses invisíveis, assim, né? Bombardear a pessoa, assim, de alguma maneira, tá? Tá certo? Veja a importância da sua alimentação. É um momento predileto para os obsessores, assim, aqueles inimigos de outras vidas ou outras perturbações invisíveis, assim, que existem. Está cheio disso aí, né? Aqui na Terra, o que mais tem, né? Tá certo? É um momento predileto para eles atacar a gente, assim, na hora que você está se alimentando. Agora, veja bem os assuntos que surgem na hora que você está se alimentando, com as pessoas que você está se alimentando. Tá certo? Então, é outro detalhe, porque eles incitam as pessoas na hora da... Você não está vendo assim, mas eles estão ali nas imediações ali. Então, às vezes, observa só o assunto. Você às vezes está comendo, tem gente falando assim que, olha, mataram fulano. Outro dia, eu passei aqui e atropelaram não sei quem. Entende? Veja bem, isso daí você está puxando as energias daquelas coisas, daqueles acontecimentos assim. Já aconteceu de eu estar almoçando assim, e um familiar que tinha vindo visitar nós estar falando assim, nossa, fulano está tão mal, ele teve uma disenteria, né? Disenteria, né? No caso, a palavra correta é essa. Então veja, falando que a pessoa teve uma dor de barriga, assim, na mesa, você se alimentando e a pessoa falando uns assuntos desses. Então são os obsessores que ficam incitando a pessoa a surgir esses assuntos na hora que você está se alimentando. Tá certo? Que morreu não sei quem, que mataram não sei quem, fulano foi atropelado, ou que a pessoa está com dor de barriga, está com disenteria, né, no caso aí, ou coisas assim. Então veja, as energias estão vindo daqueles lugares lá, onde você está falando assim, você está conversando, porque você está puxando aquelas energias para a sua alimentação ali. Então você está comendo, você está ingerindo. Então observe a importância, olha os assuntos que surgem na hora que você está se alimentando, com as pessoas ali junto com você ali, na hora que você está almoçando, jantando. Tá certo? Então esse é um outro detalhe. Então um dos momentos prediletos para os inimigos invisíveis atacar a gente assim é na hora que você está se alimentando. Tá certo? Bom, eu ia tentar falar sobre mais algumas coisas assim, mas eu acho que vai ter que ficar para os próximos vídeos assim, que tem outros assuntos para serem para a gente conversar assim, né, para eu estar falando, né? Tá certo? Então, gente, eu acho que por esse vídeo seria só. A gente prossegue nos próximos vídeos então. Bom dia a todos.